Boa noite, igreja. Graça e paz, amém? Nessas próximas semanas estaremos dando continuidade à nossa série de sermões sobre discípulos na pandemia, que é preciso obedecer e aceitar o que Jesus nos diz e não ficar contendendo com Ele, com as coisas que Eles nos mandam fazer. Nós podemos ver que o objetivo desta mensagem, dessa série de sermões que nós estamos estudando, é conduzir a amada igreja pela palavra de Deus, como ser verdadeiros discípulos nesta pandemia. Jesus prova eu e você, os discípulos de Cristo, para que sejamos aperfeiçoados para a glória de Deus. Ele não nos prova, irmãos e irmãs, para nos ver sofrer, mas para que sejamos aperfeiçoados para a glória do seu nome. Um discípulo na pandemia é um seguidor disposto a aprender e praticar de Jesus em sua vida, como também na vida do próximo. O texto bíblico que queremos fazer a leitura se encontra no livro de Marcos, o capítulo 6, do 45 ao 52. Diz assim a palavra do Senhor. Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem o mar até Betsaida, enquanto ele mandava o povo para casa. Depois de se despedir de todos, subiu sozinho ao monte para orar. Durante a noite, os discípulos estavam no barco, no meio do mar, e Jesus, sozinho em terra, ele viu que estava em apuros, remando com força e lutando contra o vento e as ondas. Por volta das 3 horas da madrugada, Jesus foi até eles, caminhando sobre o mar. Sua intenção era passar por eles, mas quando avistaram, caminhando sobre as águas, gritaram de pavor, pensando que fosse um fantasma. Ficaram todos aterrorizados ao vê-lo. Imediatamente, porém, Jesus lhe disse: "Não tenham medo, coragem, homem, sou eu." Em seguida subiu no barco e o vento parou. E os discípulos ficaram admirados, pois ainda não tinham entendido o milagre dos pães, pois o coração deles estavam endurecidos. Oremos. Pai querido, graças te damos pela leitura que acabamos de fazer da tua palavra, pois neste momento pedimos a tua direção, a tua orientação, para que possamos aprender do Senhor hoje nesta noite a respeito da palavra de Deus para as nossas vidas. Nos ensina, Pai, e fala aos nossos corações. Em nome de Jesus oramos. Amém. Nós podemos observar que neste contexto, os 12 discípulos de Jesus, ao longo da sua caminhada, do ministério de Jesus, alguns duvidaram, como Tomé, outros negaram a Jesus, como Pedro, e outros até mesmo chegaram a trair a confiança do seu mestre por dinheiro, como Judas Iscariotes. Podemos ver que há discípulos de tudo quanto é gênero, tipo, grau e temperamento. E neste tempo de pandemia, que tipo de discípulo você tem sido, irmão? Que tipo de discípulo você tem sido, irmã? O texto de Marcos que nós acabamos de ler nos mostra uma série de ensinamentos que nós estamos aprendendo desde a última quarta-feira até a última quarta-feira deste mês. E nós podemos ver que nós, como discípulos de Cristo, precisamos aprender com o nosso Mestre Jesus. Marcos, quando escreve aqui o seu evangelho, inspirado por Deus, ele não destaca por acaso esses ensinamentos aos discípulos, especificamente. Deus quer nos ensinar algo também, não só por meio da sua palavra, mas também com esta pandemia que nós estamos vivenciando. Nós vimos na última quarta-feira que os discípulos, na pandemia, devem obedecer à voz do Mestre. E hoje nós iremos continuar vendo que a segunda coisa que os discípulos na pandemia devem ser educados, cordiais e prestativos para com as pessoas. No verso de número 45, o texto diz o seguinte: logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem o mar até Betsaida, enquanto ele mandava o povo para casa.
Jesus ensina aqui nesta parte, nós vamos frisar neste último verso, quando Jesus se despede da multidão e envia o povo para casa. Jesus está ensinando aqui neste verso, neste grifo, do último versículo, da última parte do versículo 45, ele ensina a sermos cordiais, ensina a sermos educados, simpáticos, respeitosos para com o nosso próximo, para com as pessoas. Tanto que Jesus dá o exemplo aqui primário. Ele não vira as costas para as pessoas e não entra no barco com seus discípulos e atravessa sem falar com as pessoas. Nós vemos aqui que Jesus, então, dá a seguinte ordem, enviando os discípulos para o outro lado do rio, enquanto ele se despede primeiro da multidão. Bem diferentemente, se nós voltarmos alguns versículos antes, neste mesmo capítulo 6 de Marcos, o versículo 35 e o verso 36, os discípulos disseram a Jesus: Mestre, já é tarde, manda este povo embora. Nós vemos um péssimo exemplo de educação, de cordialidade, e de simpatia da parte dos discípulos, que ainda estavam aprendendo com Jesus a como ser educado, cordial e simpático com as pessoas. Podemos ver aqui alguns exemplos bíblicos em se falar de cordialidade e educação no Antigo Testamento. Nós podemos ver aqui a falta de educação e de cordialidade dos filhos do sacerdote Eli, Ofni e Finéias. Em 1 Samuel, capítulo 2, o versículo 14, o texto bíblico diz o seguinte: Enquanto a carne estava cozinhando, eles, Ofni e Finéias, espetavam o garfo na panela e pegavam tudo para eles e comiam. Assim faziam com todos os israelitas que iam oferecer sacrifícios a Deus. Eram dois meninos, dois jovens, totalmente sem educação, desrespeitando as pessoas e o próprio Deus com uma atitude como essa. Já um outro exemplo que nós podemos ver no Novo Testamento, a carta que o apóstolo Paulo escreve para a igreja de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 11, o versículo 33, diz o seguinte o texto. Paulo diz, orientando a igreja de Corinto: Quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Os irmãos da igreja de Corinto, eles eram bem sem educação, pois eles não esperavam os outros irmãos chegarem para partilhar do pão, da ceia, do jantar, daquele almoço que estava sendo servido. Este foi um belo puxão de orelha que o apóstolo Paulo deu à igreja de Corinto. Em meio a essa pandemia do Covid-19, amada igreja, que nós estamos vivendo, nós podemos observar uma discrepância muito grande, uma discrepância tremenda em relação à cordialidade e à educação, principalmente em relação aos profissionais da saúde, pegando eles como exemplo. Ao mesmo tempo que nós vemos muitas pessoas aplaudindo esses profissionais por estarem enfrentando na linha de frente os infectados do Covid-19, esses profissionais são rechaçados e sofrem até mesmo preconceitos por falta ou pela falta de educação da parte de muitos, por generalizarem todos, pelo fato de dizerem que estão infectados por trabalharem em hospitais. Eu que trabalho com corridas, levando aí os meus passageiros para cima e para baixo, muitos têm me relatado que passaram e passam cotidianamente, pessoas que trabalham na saúde têm relatado situações constrangedoras como essa. Alguns profissionais da saúde relatam sofrer essa discriminação na fila de ônibus, relatam sofrer preconceito por estarem às vezes trajados com a sua roupa de trabalho, o jaleco branco. Alguns me relatam nas corridas sentir ofendido por ter vários assentos no banco do coletivo, do ônibus, e ninguém querer sentar próximo deles, pelo simples fato de saberem que eles são profissionais da saúde. Sinceramente, irmãos, eu não consigo entender essa discrepância que há, ao mesmo tempo,
com esses profissionais da saúde, que são ovacionados por todos, por prestarem um bom serviço, que têm prestado em combater este vírus, e ao mesmo tempo essas pessoas que estavam aplaudindo alguns minutos atrás, esses profissionais da saúde, agora estão constrangendo esses profissionais nas filas dos ônibus, nos coletivos, nos bancos, nos supermercados. Estão sendo apedrejados com falta de respeito e educação da parte de muitas pessoas. Jesus, ele não era hipócrita, mal educado e sem escrúpulos. Pelo contrário, igreja, ele tocava em leprosos, ele conversava com pecadores e até mesmo com inimigos da nação, publicanos, cobradores de impostos, mulheres samaritanas. Tem um provérbio chinês que diz o seguinte: a educação, ela é como uma moeda de ouro, ela é válida em qualquer lugar. Por isso, amada igreja, nós devemos fazer a nossa parte sendo educados com o máximo de pessoas que pudermos nesta pandemia e depois dela também. Para que possamos ser um discípulo, então, de verdade nesta pandemia, é preciso ser educado, cordial, simpático e prestativo com as pessoas necessitadas desta pandemia. Que Deus possa te abençoar nessa escola bíblica dominical, em nome de Jesus. Oremos. Amado Deus, eterno e querido Pai, graças nós te damos por este breve estudo da Tua Palavra, onde o Senhor nos mostrou, sendo o exemplo principal de cordialidade, educação, simpatia, respeito ao próximo, Deus. Quando o Senhor mostrou, Pai, o exemplo próprio de si mesmo, despedindo daquelas pessoas ali e não virando as costas para ela. Nos ensine, Pai, neste período de pandemia, a não fazer discriminação, a não agir com falta de respeito, né, para com pessoas, às vezes, que estão enfrentando já essa doença, Senhor Deus, esta pandemia, esta infecção do Covid-19. Esteja, Senhor Deus, colocando em nosso coração, Pai, este mesmo exemplo grandioso que o Senhor Jesus Cristo deixou para esta multidão, se despedindo de cada um deles, homens, mulheres e crianças. Nos ensine, Pai, a ser como o Senhor Jesus Cristo o é. Em nome de Jesus oramos. Amém.